Leitura do livro Troia, Uma Viagem no Tempo, por Graciane Carvalho Cordeiro, capítulos de 3 a 6. Capítulo 3. Os viajantes que chegavam a Troia, oriundos de diversos reinos gregos, informavam que o assunto recorrente naquelas terras era o rapto da bela Helena pelo audacioso príncipe Paris. Circulava também comentário de que Agamenon, o rei de Micenas, irmão de Menelau, estava pessoalmente empenhado em arregimentar vários exércitos para atacar o reino de Príamo. Arregimentar é juntar vários exércitos para atacar esse reino de Príamo, que é o reino do pai do Paris. Ao que sabia, valentes e conhecidos guerreiros já haviam manifestado inteiro apoio a Agamenon. Sabemos muito bem que o verdadeiro interesse de Agamenon é invadir Troia. Na verdade, ele pouco está se importando com o sofrimento de Menelau, comentou Príamo enquanto escutava as novidades trazidas pelo rei Reso. O elegante rei da Trácia era um antigo aliado de Príamo e as relações diplomáticas entre os dois reinos sempre foram a mais cordial possível. Apreciador de uma boa comida e uma boa conversa, Reso nunca viajava a Troia senão para passar pelo menos 3 dias, tempo suficiente para desfrutar da hospitalidade de Príamo e para colocá-lo a par de tudo que estava acontecendo. Isso é verdade, meu caro Príamo, mas temos que convir que Menelau tem todos os motivos do mundo para estar furioso com seu filho. E o que vem dizendo Menelau sobre esse episódio? Quis saber Heitor, ciente de que seu pai não faria tal pergunta, na intenção de preservar a desgastada imagem de Paris. Reso sorveu um grande gole de vinho, tomou um grande gole de vinho, correu os grandes olhos pela sala como para se certificar da ausência de Paris e pôs-se a falar. Para Menelau, segundo ouvi de um amigo em comum, Paris cometeu a pior das ofensas. Aproveitou-se da hospitalidade que lhe dispensara quando a sua estada em Esparta e raptou-lhe a amada esposa, deixando a pequena filha praticamente órfã. Ofereceu-lhe a melhor comida, a mais saborosa bebida, caçaram juntos, deram boas risadas, tal como fazem as pessoas a quem prezamos. Contudo, o mais abominável para Menelau foi o fato de Paris ter prevalecido de sua ausência em virtude da necessidade de viajar às pressas para a cidade de Creta, por conta de um falecimento de seu avô, para assim desonrá-lo. Ele jamais o perdoará por isso. Como havia bebido, além da conta, Reso estava mais falante do que o habitual e continuou. Ao saber do rapto de Helena, Menelau ficou desesperado, sentindo-se terrivelmente ferido e humilhado, e como não poderia deixar de ser, socorreu-se do irmão em busca de ajuda, que no caso o irmão é o Agamenon, que estava juntando os exércitos. Não tira a razão de Menelau, para uma guerra será mesmo necessária? Interveio Príamo, não se dando conta da inocência de sua pergunta. Heitor se adiantou por responder. Como o senhor bem disse, meu pai, Agamenon não está muito interessada no rapto de Helena, ou mesmo no orgulho ferido do irmão Menelau. A conduta reprovável de Paris é o pretexto que há muito eles esperavam para juntar, arregimentar um poderoso exército com a finalidade de conquistar Troia. Agamenon será o comandante-chefe dos exércitos gregos, o homem mais poderoso da terra. Reso balançou a cabeça em assentimento, concordando com o que havia dito Heitor. Creio que a guerra será inevitável, e desde logo reafirmo meu compromisso de me aliar à cidade de Troia, no caso de uma suposta agressão. Muito obrigado, meu caro amigo. Embora seja o meu propósito evitar um confronto armado com Agamenon, e ainda assim, por precaução, autorizarei a Heitor a se preparar para o pior. Isso mesmo, estamos procurando aliados para o caso de uma eventual guerra. É bom saber que lutaremos juntos caso haja conflito armado. Seu exército é composto por corajosos guerreiros. Além disso, os enormes e rápidos cavalos trácios farão toda a diferença. São os cavalos da região da Trácia. Sua ajuda será muito valiosa, meu caro Reso, disse Heitor, erguendo uma taça para brindar aquela aliança. Heitor era um guerreiro vigoroso, mestre no uso da lança, do arco e flecha. Na luta livre e no manejo da espada, ele era imbatível. Tinha um tino, uma noção impressionante para traçar estratégias militares.
Desde pequeno, quando mal completara 6 anos de idade, já mostrava interesse por brincadeiras de luta e treinava usando espadas e escudos de madeira. À medida que foi crescendo, deixou transparecer um talento nato para a arte da guerra, para alívio do pai, que pôde envelhecer tranquilo, vendo no seu primogênito, filho mais velho, o melhor sucessor que poderia desejar. Aos 15 anos, Heitor estava apto para sua primeira batalha. Bastante querido pelo povo por onde passasse, Heitor cumprimentava a todos com cordialidade. Sabia ouvir com paciência, mostrando-se interessado pelos problemas mais banais que lhes era apresentado, não poupando esforços por tentar solucioná-los. Essas características tornavam um líder carismático, querido, simpático. Com a mesma honradez e dignidade com que comandava os seus soldados, Heitor assim também agia em sua vida pessoal. Era um marido apaixonado e, junto com Andrômaca, formavam um par adorável. Era também um pai exemplar, bastante presente na educação de seu único filho, Astyanax, ainda muito pequeno para iniciar o treinamento militar. Perfeccionista, Heitor exigia o máximo de seus soldados, não deixando passar despercebido qualquer erro, por menor que fosse. Queria ter um exército tão bem treinado e tão disciplinado quanto o próprio exército Mirmídone, comandado por Aquiles. Aquiles era um personagem grego que ele vencia todas as batalhas, ele era invencível. Para isso, não media esforços. Por último, estava desenvolvendo um projeto consistente para treinar pessoalmente jovens guerreiros, de modo a formar uma espécie de força de elite, soldados diferenciados pela disciplina, pela força, pela inteligência e pela capacidade de resistência, homens treinados até o limite das suas forças físicas. Embora um pouco intimidado pela figura lendária de Heitor, Mário estava determinado a se tornar um excelente soldado e procurar dar o seu melhor de si para alcançar tal objetivo. Esforçava-se o máximo nas aulas teóricas e práticas, que incluíam o estudo de geografia, de estratégia militar, noções de política, diversas formas de combate. Procurava mostrar-se interessado e participativo. O jovem iniciado não encontrou dificuldade nenhuma nos exércitos de montaria, pois desde os 5 anos de idade fazia equitação, que é montar a cavalo, 3 vezes por semana, tendo inclusive participado de campeonato e ganho algumas medalhas. É claro que a equitação nada tinha a ver com subir e descer cavalos em movimento ou travar lutas de lança e espada em cima do animal, mas de certo modo ajudou bastante. Por outro lado, o Mário se mostrou bastante desajeitado no manejo da espada e na pontaria de dardos e flechas. Como não queria fazer feio e ser motivo de gozação para os demais companheiros, aproveitava o tempo livre para continuar treinando sozinho até a exaustão. Heitor percebeu o esforço do rapaz, de origem desconhecida, no aprendizado militar, e por isso mesmo passou a dispensar-lhe uma atenção especial. Estou certo de que os treinos intensos e a sua dedicação farão de você um exímio guerreiro. Obrigado, príncipe Heitor. Mário corou ante a inesperada observação. Ficou feliz por saber que estava alcançando o resultado esperado e aquilo lhe serviu de estímulo. Alguns de meus soldados me perguntaram por qual motivo insisto nessa ideia de treinar pessoalmente jovens como você, de forma diferenciada. A resposta é simples. Eu acredito que com uma tropa de melhor qualificação, especializada em táticas militares, poderá fazer a diferença nessa iminente guerra. Chegará o tempo em que, para vencer uma guerra, não bastará ter guerreiros mais fortes. Porém, será imprescindível ter os soldados mais inteligentes e sagazes. Mário ficou pensando no que diria Heitor se conhecesse os serviços de espionagem e as máquinas de guerra do futuro, os tanques, os submarinos nucleares, os aviões supersônicos, os mísseis teleguiados, as bombas químicas, as armas de fogo ultramodernas. Tem razão, comandante. Heitor olhou para o céu azulado, onde nuvens brancas se moviam rapidamente, formando desenhos sem sentido. Desejava que sua visão pudesse alcançar o Olimpo, que é o céu dos deuses gregos, a eterna morada de deuses, onde era traçado o destino dos mortais e de todos os que habitavam a terra.
Mas as portas do céu eram custodiadas pelas horas e nenhum mortal era dado o privilégio de passar pela cortina das nuvens e ter com as divindades, conversar com as divindades. Tenho a impressão de que teremos uma guerra longa pela frente, meu rapaz, falou num tom quase profético. Ele respondeu: esteja certo de que sim, e não falta muito tempo para começar. Heitor olhou para ele intrigado. Por que diz isso? Está sabendo de alguma coisa? O garoto disse: eu não sei de nada, é apenas um pressentimento. Os rumores falam que Agamenon está reunindo um poderoso exército para atacar Troia. Heitor respondeu: Troia é indestrutível. Disse Mário: nada é indestrutível, príncipe Heitor. Sei de verdadeiros e poderosos impérios que simplesmente se acabaram e impérios que se julgavam invencíveis. Heitor disse: acontece que Troia é protegida pelos deuses e eles não deixarão que nada nos aconteça. Veja, essas muralhas ao nosso redor foram construídas pelas mãos dos deuses Apolo e Poseidon. Mário disse: outros deuses estão irados com Troia e essa guerra não será travada somente aqui, entre os homens, mas também no próprio Olimpo, entre os próprios deuses. Heitor falou: você está falando exatamente como Cassandra, o que não é de se espantar, pois estão muito ligados. O engraçado de tudo é que, diferente da minha irmã, não parece estar delirando. Mário recordou das palavras de Cassandra quando lhe disse que poderia ajudar Troia, alertando acerca dos futuros acontecimentos. Ela talvez estivesse certa. Nele poderiam acreditar, uma vez que estava imune à maldição de Apolo. Ele pôs-se a se perguntar se os deuses do Olimpo poderiam vê-lo em Troia. Não sabia se estava ali, como um mero espectador, ou se ele realmente podia ajudar a mudar o destino da cidade, como imaginou Cassandra. Quanto a isso, somente o tempo poderia dizer. Caso haja guerra, não temo por Troia. Estamos até um pouco ansiosos para que uma batalha comece. Os meus soldados estão desmotivados devido a tanto tempo de paz e ociosidade. Estão precisando de um pouco de ânimo, correr perigo, enfrentar riscos. É a guerra que acende a chama de um soldado. Um grande soldado tem medo da morte? O medo da morte não desonra um soldado. A diferença está em como enfrentá-la. Quanto a mim, gostaria apenas de ter uma morte digna, em combate, como um verdadeiro guerreiro, disse Heitor. Os deuses certamente não negarão isso ao Senhor, falou Mário. Deixemos a conversa e vamos nos preparar para os festejos do casamento de Paris e de Helena. Creio que agora meu irmão tomará um pouco de juízo e encerrará sua carreira de conquistador. Afinal, que outra mulher poderá desejar se tem a mais bela de todas? Quem sabe ele mude um pouco e tome gosto pela guerra. O casamento de Paris e Helena foi comemorado com honras dispensadas de a um príncipe. Vários reis e rainhas, príncipes e princesas das mais longínquas terras se fizeram presentes, trazendo as suas respectivas comitivas. De repente, a intensa cidade de Troia, a imensa cidade de Troia, se tornou pequena para abrigar tanta gente. Não havia quem não desejasse participar de uma cerimônia tão badalada, tão esperada. Para os homens, aquela era uma excelente oportunidade de firmar alianças políticas e fechar negócios. Muitos sairiam dali com filhos e filhas prometidos em casamentos de igual linhagem, com contratos para fins de exportação e importação de mercadoria de seus países, tais como gêneros alimentícios de diversos tipos de materiais destinados ao uso bélico, que é o uso de armas, como bronze e ferro. As mulheres, por sua vez, serviam-se daquela ocasião para exibir a suntuosidade de suas cortes, a riqueza, a opulência, a grandiosidade de suas cortes, para fazer moda, deixando a nova tendência em roupas e calçados, as joias presenteadas pelos maridos, bem como para apresentar suas filhas e filhos da melhor maneira possível, de modo a impressionar os futuros pretendentes. Os troianos estavam aproveitando bastante aquele acontecimento social, em especial os comerciantes cujas vendas cresceram de forma vertiginosa em relação ao marasmo do dia a dia, a forma costumeira e calma como acontecia no dia a dia. Não somente a Casa Real passou a comprar mais para garantir a boa estada para os seus convidados, mas estes também mostraram excelentes consumidores, comprando produtos
que iam do pão aos tecidos. A noiva estava belíssima, um vestido branco com um pequeno decote na altura dos seios, preso por uma espécie de cinto a deixar sobressair uma fina cintura. Os cabelos loiros, resplandecentes como raios de sol, estavam presos num belo coque. A maquiagem era discreta e um sorriso magnífico a acompanhava constantemente, seduzindo e encantando a todos. Helena era a própria filha de Afrodite, isso ninguém duvidava. Ela tinha toda a magia da deusa e com certeza Afrodite também se aproveitava da beleza de Helena para estar sempre ao lado dos mortais. Paris era todo orgulhoso e alegria. Estava bastante elegante no uniforme de guerreiro, onde uma espada brilhante resplandecia na bainha de um couro bem trabalhado. A bainha é onde a gente encaixa a espada na roupa. Sua armadura refulgia e deixava transparecer os músculos bem distribuídos em seu corpo perfeito. Todos sabiam que aquilo não passava de uma indumentária, uma roupa com mera finalidade de impressionar, pois a sua fama de covarde era tão conhecida quanto a de incorrigível conquistador de mulheres. O príncipe troiano era dotado de uma beleza sem igual, um rosto de feições delicadas, com um maxilar forte, a lhe dar um ar de pura masculinidade. Por onde quer que ele passasse, ele arrancava suspiro das mulheres, tanto assim que nem mesmo as três poderosas deusas, Hera, Atena e Afrodite, resistiram aos seus encantos, oferecendo-lhe tentadores presentes em troca do pomo de ouro. Depois da cerimônia, foi oferecida uma suntuosa, riquíssima refeição com maravilhosas iguarias, temperos e comidas, muita bebida, música e dança. Toda a atenção que marcara a chegada de Helena se desvanecera, se desfez por completo. Até mesmo Cassandra passou a tratá-la como uma irmã. Ninguém estava se importando com a ira de Menelau, o ex-marido de Helena, ou com a possível retaliação grega, o ataque para se vingar da Grécia. Era tudo festa, tudo era alegria. Mário se sentia um pouco deslocado naquele ambiente lotado de pessoas completamente estranhas, ainda mais vestido naquela túnica, aquele vestido, aquele tecido branco, próprio das grandes solenidades, grandes festejos. Tão logo se tornasse um soldado, poderia usar uma armadura que certamente lhe cairia bem melhor do que um tecido amarrado. Abandonara de vez o jeans, a camiseta e o tênis, deixando-os guardados em uma caixa de madeira em seu alojamento. Era ali que estavam depositadas todas as suas recordações do futuro, inclusive seu celular com a bateria descarregada. Como vai o jovem viajante do tempo? Estou ótimo. Ele ficou bastante satisfeito em encontrar Cassandra em meio a tantos desconhecidos. Ela exibia um sorriso radiante e parecia feliz por vê-lo. Está gostando? Fui muito bem acolhido por aqui, graças à senhora. E o que anda fazendo? Estou treinando para me tornar um guerreiro. E que tal treinar com o Heitor, Mário? Ele é muito exigente, mas é um excelente professor. Cassandra diz: no lugar de onde vem, é costume treinar jovens para a guerra? Perguntou ela, curiosa. Mário disse: de onde venho, os rapazes são obrigados a se alistar para o exército, somente aos 18 anos, que é inscrever o nome lá na lista do exército. O meu país é pacífico, ele não tem guerra, é de paz. Embora tenha participado de algumas poucas guerras, na realidade, o meu povo gosta de rir, dançar, ir à praia e curtir a vida. Os dois se afastaram um pouco para que um grupo animado e, em visível estado de embriaguez, pudesse passar. Então, o seu aprendizado com Heitor servirá para, quando tiver a idade de se tornar um guerreiro em seu país, pelo menos saberá manejar a espada e usar a lança. Mário não pôde deixar de sorrir diante da inocência dela. No futuro, não existem lutas de espada, o uso de lanças ou arco e flecha. Os exércitos usam veículos, carros, tanques, submarinos, canhões, aviões e metralhadoras. Cassandra fazia uma cara de espanto enquanto Mário falava. Todas aquelas palavras lhe pareceram tão estranhas, tão sem sentido. Entretanto, em nenhum momento desacreditaram do que o garoto falava. Afinal de contas, ela sabia
mais do que qualquer outra pessoa do mundo, o que significava falar do futuro sem que ninguém pudesse compreender. Gostaria de conhecer o seu país. Mário diz: quem sabe um dia possa conhecê-lo. Se eu pude viajar para o passado, provavelmente poderá viajar para o futuro, não parece lógico? Cassandra responde: claro que sim, precisamos apenas saber como é que faz isso. Mário diz: descobriremos. A festa de casamento transcorreu sem qualquer contratempo, em clima total de normalidade. Os homens tinham como assunto principal a iminente guerra, a guerra que estava para acontecer, já cuidando de aproveitar a ocasião para construir alianças duradouras contra os gregos. As mulheres mostravam-se alegres e descontraídas, alheias, sem saber em relação aos assuntos bélicos de guerra, interessadas apenas na última moda exibida nos vestidos e túnicas, aos tecidos enrolados como vestidos das hóspedes vindas dos mais diversos países. Capítulo 4. Fazia uma bela manhã de sol, quando diversos navios foram vistos chegando nas águas azuis do Egeu em direção a Troia. O verão mal havia começado e as pessoas já estavam contagiadas pelo clima agradável, pela alegria que essa estação do ano sempre irradiava, em especial ali em Troia, onde o inverno sempre se mostrava bastante rigoroso. Parecia que toda aquela alegria estava com os dias contados. As sentinelas, os soldados que ficam de atenção, postadas na imensa muralha, na parte que dava de frente para a praia, deram um sinal de alerta. Um barulhento sino começou a badalar, ecoando por toda a cidade. Um grupo de soldados logo se juntou e correu para fechar as portas ceias, como se o inimigo estivesse diante do portão principal da cidade. Aquelas foram as ordens dadas por Heitor, e as enormes portas somente seriam abertas na medida que fosse necessário, até porque muitos aldeões e pastores moravam fora da cidade, espalhados no campo e na vasta planície troiana. Em questão de minutos, Príamo, alguns membros da família real e os militares do mais alto escalão estavam postados no alto das muralhas, a fim de acompanhar a chegada do inimigo. E de forma surpreendente, eram muitos. Ajudados pelos ventos, os navios chegavam numa velocidade impressionante. Eram embarcações diferentes, de diferentes tamanhos e modelos, algumas simétricas, em que um lado é igual ao outro, outras recurvas, curva na frente e recortada do outro lado, de casco anegrado escuro ou de madeira clara. As velas içadas, levantadas e tremeluzentes, que se balançavam muito, chamavam a atenção pelos seus desenhos e cores variadas, o que permitia a identificação dos aliados que se formavam um poderoso exército grego. Não demorou muito para que atracassem próximo à costa, para que eles encostassem um navio pertinho da costa, a ponto de ser fácil descer nos barquinhos e chegar até a beira, para o navio não encalhar na areia. São tantos navios que o mar parece minúsculo, comentou Príamo. Esteja certo de que estamos vendo apenas parte da frota. Os demais navios devem estar ancorados nas ilhas de Tenedos, presumiu Heitor, coçando a barba com visível preocupação. Os gregos não se contentarão com Troia. Eles invadirão as cidades vizinhas para tentar nos neutralizar. Não podemos deixar que tomem o Helesponto, senão estaremos perdidos. Heitor percebeu o desespero do seu pai no tom de sua voz. Pela primeira vez sentiu pena dele. Seu pai fora um respeitável guerreiro, travara vários combates em terras distantes e agora que sua amada cidade estava prestes a ser atacada, deveria se contentar em assistir a tudo de camarote, sem nada poder fazer, pois o avançar dos anos não permitia mais certas extravagâncias. Heitor sabia que aquela guerra, mais do que qualquer outro, seria de sua inteira responsabilidade. O destino de Troia estava nas mãos de Heitor. Será difícil impedir isso, meu pai. Basta verificar a superioridade dos navios dos gregos. Eles estão realmente com sede de guerra. Que os deuses nos protejam.
Príamo suspirou cansado e manteve-se taciturno, observando a quase apoteótica chegada do exército comandado por Agamenon. Ele estava calado, triste, pensativo, observando aquele show, aquela chegada suntuosa, gigantesca do exército comandado por Agamenon, o irmão do Menelau, de quem foi roubada a esposa. Uma grande tensão se instalara no local. Todos os rostos exibiam um compreensível temor em face à inevitável guerra a ser travada em um solo troiano. E pelo jeito, pela quantidade de inimigos, o confronto se daria numa proporção jamais antes imaginada. Por outro lado, havia uma visível euforia estampada nos rostos dos homens, pelo menos naqueles aptos a lutarem, aqueles que podiam lutar, pois tal momento era muito esperado. Treinaram bastante e sentiram-se preparados para a batalha. Eles queriam lutar. Uma coisa era certa: chegará ao fim uma desgastante ansiedade do inimigo, da chegada desse inimigo. A preocupação agora seria outra bem diferente. Heitor passou a transmitir as ordens para os soldados que ficariam de prontidão nas muralhas. Em seguida, convocou os principais guerreiros para uma reunião em caráter de urgência, onde discutiram as estratégias iniciais a serem adotadas. Não havia mais qualquer tempo a perder. Enquanto olhava as incontáveis embarcações se aproximando da cidade de inexpugnáveis muralhas, e não acabavam de tantas muralhas, Mário sentiu um frio percorrendo a espinha. Sabia que tudo aconteceria dali para frente. Ouvira todas as histórias contadas por sua mãe, assistira a filmes sobre os assuntos. Entretanto, o que assustava era justamente aquilo que ele desconhecia, ou seja, onde estaria enquanto a guerra estivesse sendo travada, ou quando Troia caísse sob o domínio dos inimigos. Os troianos tinham fortes motivos para considerar improvável que Agamenon e seus aliados pudessem destruir a cidade. De certo, não havia como um inimigo cruzar a extensa planície troiana sem ser visto e, por isso, prontamente repelido. Heitor asseverava, tinha certeza de que, havendo guerra, não poderiam ficar os soldados enclausurados na cidade somente aguardando o ataque, numa atitude apenas de defesa. Ao contrário, deveriam sair para a segurança dos muros de Troia e enfrentar os inimigos para expulsá-lo de vez daquelas terras. Heitor representava para o povo troiano a segurança de que seriam protegidos da fúria de Agamenon e a certeza de que a cidade não seria destruída ou saqueada e de que as mulheres não seriam escravizadas depois da guerra. O comandante do exército troiano possuía uma coragem e uma bravura contagiante. Porém, o que tornava um verdadeiro líder era a sua prudência, o seu cuidado, a sua cautela e a capacidade de estratégia. Ele era muito estrategista. Era o único dos filhos de Príamo que parecia nato para a guerra, nasceu para a guerra. Daí, porque sempre se passava pelas ruas da cidade em seu carro veloz, Heitor era aclamado com euforia. Todos davam tchau para ele, era recebido com muita alegria. Maior prudência mesmo tinham as mulheres. Andrômaca, por exemplo, estava sempre receosa com o destino do marido e pedia fervorosamente aos deuses do Olimpo que protegessem Heitor diuturnamente, todos os dias. A maioria das mulheres do palácio comentavam, na boca miúda, na fofoca, ser absurdo que essa guerra tivesse como motivo o rapto de Helena por Paris. Ao mesmo tempo em que demonstravam uma ponta de inveja pela estonteante espartana, o visível amor do belo príncipe troiano era consenso no meio feminino, que muitos inocentes morreriam por essa insanidade acobertada e incentivada pelo rei. De forma inexplicável ou talvez explicável pelos encantos de Afrodite, Helena era amada e adorada por muitos, em especial pelos homens, completamente magnetizados pela sua beleza. Eles eram muito atraídos por ela. Era com alguma estranheza que Mário punha-se a observar a forma como os troianos adoravam os deuses do Olimpo, a quem faziam constantes oferendas como uma forma de ver realizado algum pedido. Era comum o sacrifício de animais e até de pessoas, principalmente mulheres virgens.
Os deuses do Olimpo eram realmente muito diferentes do onipotente Deus do futuro. Eles não levavam uma vida de renúncias em favor dos humildes, na busca constante por pregar o amor e fazer o bem. Ao contrário, os deuses olimpianos do Monte Olimpo eram capazes de nutrir sentimentos mais mesquinhos, egoístas, típicos de qualquer ser humano. Sentiam inveja, raiva, ódio, desejo, amor, piedade, maldade, enfim, eram imortais com todas as características dos mortais. Exemplo maior disso era a raiva nutrida por Hera e Palas Atena contra os troianos, pelo simples fato de Paris ter dado pomo de ouro a Afrodite. As deusas e os deuses, eles brigavam quando os seus fiéis súditos davam agrado aos outros, e elas atacavam e protegiam e promoviam guerras. Elas ficavam furiosas até entre os próprios deuses. Segundo as histórias que Mário ouvira, era também bastante comum aos deuses olimpianos manterem relações íntimas com os mortais, como que namorassem com os mortais, objeto de seu desejo, geralmente resultando no nascimento de um filho, um semideus, como era o caso da própria Helena, a bela Helena de Aquiles, e Enéas, também de Sarpédone, entre vários outros semideuses, que eram filhos de deuses junto com algum humano. Iniciada a guerra, a rotina dos troianos mudou consideravelmente, e à medida em que o tempo passava, as provisões de alimentos escasseavam, ou seja, o estoque de alimentos iam se acabando. Os agricultores não podiam mais sair para plantar nas vastas planícies, sob a pena de terem sido atacados pelos inimigos, e a terra para cultivo no interior da cidade era pequena, insuficiente para a demanda da população. Os pastores também não arriscavam cuidar mais dos animais em terras extramuros, pois com certeza seriam roubados. As mercadorias que os reinos vizinhos comercializavam e enviavam para a cidade, não raro, eram interceptadas nas estradas pelos gregos. Em virtude do tamanho perigo, poucos eram os comerciantes estrangeiros que se dispunham a viajar até Troia. A estratégia grega visava enfraquecer o inimigo de forma gradual, devagarzinho, aos poucos, e com certeza estava obtendo êxito, estava dando certo. Eles estavam isolando a cidade de Troia e começou a faltar coisas lá dentro. Por muito tempo, os troianos fizeram uso dos portões sul da cidade, através dos quais poderiam chegar até Dardânia e aos outros reinos da Ásia Menor, possibilitando a negociação de suprimentos e equipamentos bélicos, armas. Era também por tal caminho que, por outra vez, chegavam novos exércitos para auxiliar Príamo, o rei da cidade de Troia, que estava sendo cercada. Constantes combates eram travados ao longo das vastas planícies. Uma planície é um terreno reto, um terreno sem montanhas. Então, estavam sendo travados vários combates ao longo das vastas planícies troianas. E de quando em vez, os gregos conseguiam se aproximar dos muros da cidade, sendo prontamente repelidos aos soldados de infantaria e pela chuva de flechas disparadas do alto das muralhas. Os troianos também imprimiam pesados ataques e faziam o inimigo recuar, ir para trás, desistir, para a praia e para o enorme acampamento ali instalado. Desistir não, eles estavam andando em sentido da praia, eles estavam andando para trás, fugindo do ataque frontal. Enfim, a cada batalha, o curso da guerra parecia dar uma reviravolta, e por isso mesmo era difícil avaliar qual exército estava em reais condições de vantagem. A única certeza era de que os gregos eram em maior número. Os gregos era quem estava invadindo, e Troia quem estava sendo atacada. Nos primeiros anos do cerco a Troia, entenda, durou anos, quando havia provisões, estoque de comida em abundância, o rei Príamo costumava reunir com grande frequência no suntuoso salão do jantar os numerosos filhos, os comandantes dos exércitos aliados e outros convidados mais íntimos, ocasião em que desfrutavam de uma tradicional ceia e aproveitavam para fazer uma avaliação da guerra, sempre regada a muita bebida.
As reuniões continuavam, porém o cardápio foi consideravelmente modificado para atender o necessário racionamento. Nem as festas podiam ser mais tão ricas. Por mais que lutemos, tenho a nítida sensação de que não conseguiremos sair do lugar. Ainda bem que tenho essa mesma sensação em relação aos gregos, comentou Heitor num tom de desabafo. É verdade, filho. Perdemos muitos homens em combate, mas Agamenon e seus aliados também perderam. Já estamos em guerra há 6 anos e vejo que demorará muito mais ainda. Príamo parecia ter envelhecido com extrema rapidez e, de repente, adquirir as feições de um ancião, um senhor bem velho, com o corpo frágil e a pele enrugada. Os seus longos e bem cuidados cabelos se tornaram brancos, como flocos de neve. As olheiras em seu rosto amarelado denunciavam sua preocupação e as noites mal dormidas. O seu descontentamento com o desenrolar daquela violenta guerra estava estampado em seu semblante. O pior de tudo era nada poder fazer, a não ser assistir aquele morticínio com um simples espectador, enquanto o seu dileto filho assumia o comando do exército, que era sua responsabilidade. Mas era ele o rei de Troia. Era o filho do grande Laomedonte. Agora não passava de um inútil. Talvez pudesse ter feito a diferença. Talvez pudesse ter vencido aquela guerra, caso ainda tivesse o vigor da juventude. Príamo se repreendeu por aquele pensamento. Estava sendo injusto. Deveria encontrar consolo no fato de que Heitor estava a sucedê-lo com extrema competência. Era ele o seu maior orgulho. Nenhum dos seus inúmeros filhos possuía igual coragem e bravura. Os gregos tomaram o Helesponto e dominaram a nossa principal rota de comércio. Agora, como eles sempre desejaram. Com isso, eles conseguem interceptar todo o carregamento de bronze e estão forjando armas de excelente qualidade. As estradas que ligam a Frígia até a Lídia e a Dardânia são constantemente vigiadas pelos nossos inimigos. Eles estão falando aqui da região que fica a cidade de Troia. O Helesponto era o tipo porto onde descarregavam o material que chegava para abastecer a cidade. E essas aqui são as cidades das redondezas. Elas estavam sendo constantemente vigiadas pelos inimigos. Qualquer carregamento endereçado a nós, salvo raríssimas exceções, é saqueado. Nosso acesso por terra e por mar foi seriamente comprometido. Estava contando Heitor. Desse jeito, logo ficaremos sem suprimentos e sem munições, falou Paris. Teremos de encontrar uma maneira de furar esse bloqueio, asseverou Príamo, se remexendo na cadeira bem trabalhada, da ponteira extrema da mesa de jantar. Da extensa mesa de jantar. Os gregos são em maior número, porém, temos a proteção que nos oferecem as muralhas. Creio que levaríamos uma grande vantagem se pudéssemos abater Aquiles, aquele guerreiro invencível que estava do lado de Menelau, lá fora, do lado de fora das muralhas. Quando ele está em combate, parece dominado pelo próprio deus Ares, e seus soldados ficam enlouquecidos. Aquiles é um semideus. Comentou Deífobo, e meu irmão do Heitor, filho do Príamo. Dizem que Aquiles é invulnerável, que a sua armadura foi forjada pelo deus ferreiro Hefesto. Tem ele ainda a proteção especial de Zeus, intercedeu Paris, visivelmente assustado diante da possibilidade de se deparar com Aquiles. Ele pode ser invulnerável, mas não é imortal. Não vejo a hora de enfrentá-lo num combate pessoal. Gostaria de ter a honra de matá-lo, disse Heitor com um estranho brilho nos olhos. Se fosse você, não diria isso, meu irmão. O que prevê de ruim a minha bela irmã Cassandra? Indagou Heitor com um leve tom de escárnio, desfazendo do que ela diz, tirando chacota com ela. A despeito dos habituais maus presságios de Cassandra em relação ao destino de Troia, Heitor era um dos únicos que ainda dispunha a ouvi-la educadamente, embora não acreditasse em nada que ela dissesse. No momento devido, enfrentará Aquiles, mas não é o seu destino matá-lo.
não lhe será concedida essa honra. E eu posso saber porque os deuses não me concederiam essa honra? Não me cabe indagar as decisões dos deuses, apenas não subestime isso, Heitor. Os deuses já determinaram tudo, do alto do Olimpo, enquanto se banqueteiam e desfrutam do doce néctar ao som da lira de Apolo. Eles assistem a nossas contendas, interferem nos conflitos de acordo com as suas simpatias. Heitor não pareceu assustado com a profecia da irmã. Posso imaginar o que prevê Cassandra. Aquiles irá me matar, será o grande herói da guerra, conseguirá invadir Troia e destruir a todos. Cassandra fitou, olhou para ele serena, percebendo a irritação da sua voz, bem como o mal-estar se instalando no salão do jantar. Estava acostumada com aquilo, com aqueles olhares de indignação, com aquelas reações de reprovação pelas suas palavras. Apolo lhe observava, lhe reservara esse destino, a total descrença, e de certa forma aprender a conviver com essa situação. É quase isso, irmão, mas não será Aquiles quem terá o privilégio de invadir e destruir Troia. Chega, Cassandra, não quero mais ouvir uma palavra sua. Eu não suporto mais esses seus terríveis agouros, seus presságios ruins, jogando praga nos outros. Porque sempre estraga os momentos felizes e agradáveis que passamos em família. Eu tô farto de tudo isso. Eu proíbo você de fazer profecias novamente. Príamo bateu na mesa com o punho fechado, fazendo barulho que calou todos os presentes. O seu tom de voz exprimia uma rudeza que não lhe era muito frequente. Aliás, podia-se dizer que Cassandra era uma das poucas pessoas a tirá-lo do sério, principalmente quando falava a respeito de um futuro sempre tenebroso para Troia. O senhor acha que eu não gostaria de prever dias melhores para Troia? Pensa que eu me sinto bem por ver o triste futuro que teremos? Se tivessem me ouvido, essa guerra jamais teria começado, insistiu Cassandra, sem se deixar intimidar. Chega! Tá na hora de voltar para o templo. Conseguiu me aborrecer, ordenou Príamo com rispidez. Cassandra resolveu se calar. Não o desafiaria. Devia respeito ao seu pai e ao rei de Troia. Não podia culpar as pessoas por desejarem caminhar às cegas, como tal ovelhas a seguirem seus pastores. Ela sentiu nos olhos marejados de lágrimas. Sentiu seus próprios olhos marejados de lágrimas e, exibindo uma admirável dignidade, levantou-se e retirou-se do salão, deixando para trás uma atmosfera de total constrangimento. Mário quebrou o silêncio e pediu permissão ao rei para se levantar e acompanhar Cassandra até o templo, do Senhor Sol, o Apolo, conseguindo alcançá-la na saída do palácio. Princesa Cassandra, me deixe a sós, por favor. Gostaria muito de acompanhá-la. Ela fitou, sorrindo por entre lágrimas. Será que foi Apolo que mandou você para me consolar sempre que estrago uma noite agradável com essas minhas visões? Se Apolo lançou-lhe para uma maldição para que ninguém acreditasse nas suas palavras, pelo menos lhe enviou alguém para ajudar a suportar isso. Parece justo. Gracejou com jovialidade. Talvez, garoto. Aí ele disse, não sou mais um garoto, princesa. Eu tenho 19 anos, sou um homem. Cassandra ficou levemente embaraçada. Foi somente naquele momento que percebeu o quanto Mário tinha razão. Sim, ele não era mais aquele garoto que encontrara perdido no templo. Tão diferente dos outros, contando uma história absurda acerca de ter vindo do futuro. O tempo parecia ter passado tão rápido que sequer se dera conta de quantas coisas ao seu redor haviam mudado. Ela mesma mudara. Estava mais madura e bem mais angustiada. Estavam sendo terríveis aqueles tempos de guerra. Todos os dias lhe chegavam notícias de mulheres que foram sequestradas pelos gregos nas encostas do Monte Ida e levadas como cativas dos guerreiros, conhecidos ou não, que foram feridos ou mortos em batalhas. Em contrapartida, o seu trabalho de sacerdotisa aumentava, pois tinha que prestar auxílio médico e espiritual aos inúmeros feridos de corpo e da alma. Ela deixou suas angústias de lado, voltou a atenção para Mário, constatando, com certa surpresa,
que aquele garoto de outrora se tornara um homem forte e musculoso, um exímio soldado. Diferente dos demais troianos, ele conservava a barba feita, os cabelos sempre cortados curtos, deixando evidenciar um rosto atraente, proporcional, marcado por um par de olhos expressivos e um sorriso constantemente a exibir os lábios. Ele era tão bonito quanto o próprio Apolo, levando-a a pensar que talvez teria sido enviado pelo Deus para confundi-la cada vez mais. Como não bastassem as terríveis profecias que lhe apareciam involuntariamente à mente, sem que tivesse qualquer domínio sobre elas. Tem razão, me desculpe, você se tornou um belo e atraente homem, Mário, falou com ternura. Parece que continua me vendo como aquele garoto de 13 anos. Não havia mesmo percebido que aquele garoto cresceu, concordou ela. Segundo nossos costumes, passou até da idade de casar. Quanto a isso, creio que logo meu pai irá lhe arranjar um excelente casamento. Afinal, o rei tem você como um filho. Ele nada disse, e ambos passaram a caminhar lado a lado em direção ao templo de Apolo. Era um caminho um pouco íngreme, pouco inclinado, e que deixava o trajeto bastante exaustivo. Teriam que passar por várias ruas sinuosas, cheias de curvas, e algumas delas bem estreitas. Não havia lua naquela noite. As estrelas estavam encobertas por nuvens densas que anunciavam a premente chuva. Conte-me um pouco de como tem sido a sua vida aqui, Mário. Faz tempo que não conversamos e confesso que sinto curiosa por sabê-lo. Mário pensou um pouco por onde começar sua narrativa. Dizendo, falou: lembro-me muito bem quando me deixou aos cuidados de seu pai. Naquela época eu me sentia completo estranho, numa situação totalmente de desamparo. Era muito jovem, muito tolo. O seu pai me acolheu com carinho e não demorei a sentir como se estivesse em minha própria casa. Aliás, todos foram muito atenciosos comigo, da rainha ao mais simples serviçal. Tive o privilégio de ser treinado pelo príncipe Heitor em pessoa. Nunca havia imaginado tal possibilidade antes. Hoje me sinto como um verdadeiro troiano. É como se tivesse nascido e vivido a minha vida inteira aqui. É como se o lugar de onde vim nunca tivesse existido. Ela disse: e quanto à sua família? Ele falou: tenho saudades da minha família. Mário sentiu as palavras sendo embargadas pelas lágrimas. Por vezes estivera tão envolvido na sua nova vida de Troia, tão empolgado com tantas mudanças, que chegou a esquecer de sua família no Brasil. Tentou imaginar se o tempo no futuro estaria passando na mesma proporção em que passava ali no passado. Como será que estavam todos no Brasil, diante da sua súbita e inexplicável ausência? Será que fora tido como desaparecido ou mesmo como morto? De um modo ou de outro, a sua intuição dizia que a realidade não tardaria a voltar, e era por isso que estava procurando vivenciar aquela história o mais intensamente possível. Ele não quis compartilhar com Cassandra aqueles pensamentos, e continuou a falar sobre o seu cotidiano. É assustador estar no campo de batalha, no meio dos soldados tão experientes, travando embates pessoais, cara a cara com o inimigo. O barulho da espada e dos escudos, os gritos dos comandantes encorajando os soldados, os uivos de dor dos feridos. Mário discorreria com entusiasmo sobre os detalhes da sua primeira batalha travada ao lado de Heitor, e Cassandra o ouvia com visível interesse, interferindo de vez em quando para questionar alguma coisa. Ele somente não ousou a falar sobre as mudanças ocorridas em sua vida pessoal, desde que se tornara homem, feito das alterações no seu corpo, na sua mente, do desejo que o consumia sempre que se deparava com uma mulher, de sua primeira experiência sexual com uma sensual troiana de seios fartos que trabalhava numa taberna, onde os soldados ficavam bebendo até tarde depois de um árduo dia de luta. Também não ousaria falar das incontáveis fantasias que tinha ao imaginá-la sem aquela habitual túnica de sacerdotisa. Sim, há muito ele descobrira nutrir uma reprimida paixão por Cassandra, a linda princesa de contos de fada, com seu rosto e feições suaves, bem esculpidas. Mas era quando Cassandra sorria ou tocava-lhe o rosto com as mãos carinhosamente que sentia uma violenta paixão o consumindo. Não poderia simplesmente agarrá-la e beijá-la. Isso era algo impossível. Cassandra era uma das virgens que se entregava a Apolo. E pior, ela o via apenas como um garoto crescido por quem possuía uma grande afeição e nada mais do que isso. Você é o único a saber o que irá acontecer a Troia. Faz ideia de qual será o seu destino nessa guerra?
E se algo de ruim lhe acontecer? Ele fez um esforço descomunal para desviar os pensamentos lúbricos a invadirem sua mente e esqueceu seu desejo de homem. Foi difícil voltar a atenção para o que ela dizia. Não faço ideia do que está reservado para mim no futuro. É meio confuso. Consegui voltar no tempo e não sei como me tornei protagonista dessa história. No início me sentia como um contador de história. À proporção que o tempo foi passando, acabei me envolvendo pessoalmente com os personagens. E isso tem atrapalhado bastante a minha maneira de ver as coisas. Será que pode compreender? Há muito tempo desisti de tentar compreender como chegou até nós. Sei apenas que acredito em você e isso basta. Deve haver alguma razão para estar aqui. Talvez algum dos deuses do Olimpo tenha o enviado. O futuro de Troia é certo, sabe disso. Mas não sou o seu futuro, princesa. Talvez possa fazer algo por você. Mas não... O futuro de Troia é certo, sabe disso. Mas não o seu futuro, princesa. Talvez eu possa fazer algo por você. Ele precisava acreditar que poderia mudar o futuro da princesa Cassandra. Não aceitaria perdê-la para sempre. Não podia sequer cogitar tal possibilidade. O meu futuro também está traçado, Mário. Serei escravizada por Agamenon. Nas suas visões pode ver algo além disso? Não, só vejo isso. E os olhos de Mário brilharam com tanta euforia. De tanta euforia. De onde eu vim, ou seja, do futuro, tudo o que se sabe a seu respeito é que foi escravizada e levada para Micenas, por Agamenon, onde ele será executado pela esposa. A rainha Clitemnestra nunca perdoou por ter sacrificado a filha Ifigênia, em troca de bons ventos para trazer a armada grega para Troia. Cassandra escutava atenta. Enfim, não se sabe o que aconteceu depois disso, se foi executada junto com Agamenon ou se conseguiu sair de Micenas com auxílio da própria Clitemnestra. Muitos escritores divergem quanto ao seu destino. Está querendo dizer que poderá recriar o meu passado, ou melhor, o meu futuro? E Mário disse exatamente. E ela respondeu: e que diferença fará o que me acontecer no futuro, se não haverá mais Troia, se não sobrará nenhum parente meu vivo? Mário disse: sempre sobra alguém para contar a história. E quanto ao seu futuro, poderá casar, ter filhos, construir sua própria família. Não manterá Troia viva, tão viva quanto ainda é hoje no futuro. Por exemplo, Enéas fundará a cidade e se transformará num dos maiores impérios do mundo, chamado Roma. Às vezes você me deixa tão confusa que eu não sei nem o que pensar. Eles estavam parados diante do templo e a chuva começou a cair. Tudo o que eu quero é ajudá-la. Não quero que nada de mal lhe aconteça e me conforta acreditar ser isso possível. O tempo dirá se tenho alguma razão. Os pingos de chuva agora caíam com força. As nuvens tomaram conta de uma vastidão do céu e lançaram uma escuridão ainda maior sobre a noite. O vento frio soprava como se estivesse atento ao teor daquela conversa. Cassandra aproximou-se de Mário e comprimiu seu corpo suave contra o dele, num abraço apertado. Sentia-se grata e comovida pela preocupação dele com a sua vida. O tempo dirá tudo, Mário. Ela afastou seu rosto dele e ficaram se fitando, se olhando em silêncio por um tempo, até pareceu interminável. Estavam tão próximos um do outro que ele podia sentir o seu hálito fresco, o cheiro de lavanda que emanava do seu pescoço alongado. E com certeza ela pôde sentir o seu desejo, seus braços a envolvê-la com firmeza, sua respiração ofegante. Embora não tivesse qualquer experiência em relacionamentos íntimos e tivesse sido essa a sua opção de vida, quando resolveu se entregar como sacerdotisa de Apolo, Cassandra era uma mulher como qualquer outra e estava sujeita às tentações da carne. Ela fitou ele nos olhos e então deu conta da loucura que estava prestes a fazer. Ao se desvencilhar dos seus braços, ao se afastar dos braços de Mário, Cassandra saiu correndo para o refúgio do templo, para junto do Deus que tinha todas as respostas acerca do seu futuro. Capítulo 5. A vida dos pouquíssimos troianos que se arriscavam vivendo além das muralhas se tornaria insuportável. Os homens que ousaram manter suas plantações nas férteis planícies passaram a ter suas colheitas
confiscadas pelos gregos mediante violentos e constantes ataques. Os animais que ali pastavam foram levados para dentro da cidade, de modo a garantir o leite, a carne para a família real e para a população. As mulheres viviam aterrorizadas, e eram poucas as que ousavam se distanciar da urbe, da cidade, principalmente as mais jovens, pois fatalmente seriam raptadas para servirem de escravas e amantes nas tendas dos guerreiros aliados de Agamenon. Um grande alarido tomou conta da cidade, uma grande fofoca tomou conta da cidade, quando se espalhou a notícia de que Agamenon tomou como sua escrava e amante a bela Criseide, filha de Crises, um dos mais respeitados sacerdotes que servia no templo do Apolo. Seguindo o conselho de Cassandra, a primeira providência adotada pelo velho sacerdote foi colocar Príamo a par da desgraça que se abatera sobre a sua vida. Ao conferenciar com o rei na sala do trono, por entre lágrimas e lamúrias são reclamações, Crises pediu que lhe fizesse uso da diplomacia e fosse conferenciar pessoalmente com Agamenon, de modo que sua adorável filha lhe fosse devolvida. Enquanto se compadecera do sofrimento do velho sacerdote, Príamo pensou nas palavras adequadas a serem ditas. Afinal, nenhum pai, em sã consciência, aceitaria de bom grado a ideia de ver uma filha sendo feita de cativa, escrava cativa. Como rei, cabia-lhe a árdua tarefa de resolver os problemas de seus súditos, dando conselhos e sugestões, muitas vezes se empenhando de forma pessoal na solução de litígios, de brigas que lhes eram apresentados. Agamenon é um guerreiro implacável, de pouca confiança. Pensei em enviar algum dos meus soldados, algum dos meus homens em missão de paz para negociar a devolução da sua filha. Contudo, receio que Atrida venha a matá-los. Não duvido disso, meu senhor rei. Sugiro-lhe, na condição de sacerdote de Apolo, vá até o acampamento de Agamenon, peça-lhe para devolver sua filha. Duvido que ele ouse aferi-lo ou injuriá-lo. Nem mesmo Agamenon se atreveria a tamanho insulto contra um deus. Creio ser essa a solução adequada ao seu caso. Agamenon certamente exigirá um resgate. Quanto a isso, fique tranquilo, Crises. Prometo lhe pagar o resgate. O velho sacerdote ficou satisfeito pela presteza e pelo espírito de solidariedade do monarca. Pelo menos poderia contar com a ajuda financeira necessária para o resgate da filha. Já era um grande passo. O difícil seria enfrentar a figura altiva e soberba de Agamenon, mas estava decidido a cumprir aquela missão. Tratava-se de sua filha, do seu bem mais precioso. Assim que se retirou do palácio, Crises seguiu diretamente para os portões da cidade, levando consigo as insígnias de Apolo enroladas num cetro de ouro. Crises percorreu um longo caminho para chegar até o acampamento dos gregos. Era o mesmo caminho em que as batalhas eram travadas diariamente, da chegada da aurora até o entardecer, onde os gregos e troianos se enfrentavam numa guerra que parecia ter perdido todo o sentido, exceto pelo capricho dos homens e também dos próprios deuses. Ele podia sentir o cheiro da morte e do medo em cada centímetro do chão que pisava. Apesar de estar sobre a trégua de Apolo, por diversas vezes foi barrado por soldados, desconfiados da sua missão em caráter de paz. Após uma longa espera às portas do acampamento grego, Crises foi conduzido por 2 fortes soldados, encarregados da segurança pessoal de Agamenon. A tenda que lhe servia de morada era ali. O aflito pai correu os olhos pelo local na vã esperança de encontrar a filha. Nada. Nenhum sinal de Criseide. Por certo, estaria confinada nos aposentos de Agamenon, sendo obrigada a satisfazer-lhe todos os desejos. Enquanto se punha a imaginar o quanto sua filha estaria sofrendo, se deparou com a figura imensa de Agamenon. Agamenon estava vestido com uma vistosa túnica de sedoso tecido. Segurava uma reluzente taça de ouro numa das mãos, mostrando-se irritado por ter sido importunado num momento de pura descontração, enquanto se banqueteava depois de um longo dia de luta. Demorou alguns instantes até que se dispusesse a escutar o inesperado visitante. Respeitado Agamenon, sou um velho sacerdote que serve no templo de Apolo. Venho humildemente à sua majestosa presença suplicar a evolução de minha amada filha Criseide, a qual se encontra em seu poder.
Agamenon permaneceu inalterado, sem nada dizer, sem compreender as pretensões daquele ancião na sua frente. Sem saber o que fazer, Crises continuou. Eu lhe imploro, rei de Micenas, devolva a minha filha. Estou disposto a pagar o resgate que exigir. Agamenon arregalou os olhos e deu a impressão de que somente naquele momento percebia do que se tratava aquela inesperada visita. Achou um absurdo sem precedentes ser importunado no conforto de sua tenda e de seu sagrado descanso para atender um audacioso velho. E mais, sobre um assunto inteiramente sem importância. Quando falou, sua voz transmitia rudeza que lhe era bem peculiar. Velho sacerdote, admiro sua ousadia em vir à minha presença, fazer um pedido tão absurdo. Saiba que quando a guerra terminar, eu levarei a sua filha comigo para Micenas, para que continue sendo minha amante. Nada me fará devolvê-la, nada. E lhe digo mais, essas insígnias de Apolo e esse cedro que carrega nada valem. Volte para o lugar de onde veio e não ouse regressar aqui novamente. Se assim o fizer, não hesitarei em matá-lo. Vá embora imediatamente. Crises não esperava uma boa receptividade por parte de Agamenon. Entretanto, jamais imaginara ser tratado de modo tão humilhante, como se fosse um subordinado qualquer, e não como representante do deus Apolo. Não ouviu o que disse, velho? Desapareça da minha frente. O sacerdote se assustou com a rudeza do grego e viu que não adiantava insistir no assunto. Nada mais lhe restava a não ser conter a raiva e o ódio que o consumia, queimando-lhe o estômago e amargando-lhe a boca. Crises sempre foi um homem pacato, calmo, incapaz de qualquer ato violento. Todavia, ser insultado daquela forma era algo inaceitável. Jurou a si mesmo que faria Agamenon pagar caro por aquilo. Num esforço quase sobre-humano, juntou o pouco que lhe restava de humildade, curvou a cabeça e, num cumprimento respeitoso, se retirou. Após afastar-se do acampamento grego, ainda ouvindo o marulho das ondas, bem ao longe, o velho sacerdote procurou um lugar tranquilo e invocou o deus flecheiro, pedindo que lhe fosse vingada todas as humilhações sofridas. Naquele dia, nos 9 dias subsequentes, atendendo a pedido do seu fiel sacerdote, o deus Apolo fez sentir toda a sua ira contra Agamenon, abatendo o seu exército com uma terrível peste. Muitos soldados morreram de uma repentina doença que desfigurava os rostos e enfraquecia os corpos. Nem mesmo os cavalos e cães foram poupados. O exército de Agamenon se esfacelaram a olhos vistos. Do alto das muralhas de Troia, que passaram a servir como uma espécie de observatório de guerra, se podia acompanhar a movimentação do acampamento inimigo. Heitor observou com curiosidade os gregos carregando corpos e mais corpos para serem cremados numa enorme fogueira feita para esse fim. Que terrível peste terá batido sobre os nossos inimigos? É a ira de Apolo contra Agamenon, por ter insultado e humilhado um de seus sacerdotes, respondeu Mário de forma bem displicente. Heitor fitou ele confuso, olhou para ele bem confuso. Como pode saber disso, Mário? Mário pensou melhor na resposta a ser dada. Ouvi comentários nesse sentido. Creio então ser conveniente que nossos homens não saiam para o campo de batalha por hoje. E enquanto durar essa maldição, aproveitamos a ajuda de Apolo e nos poupamos um pouco. Além do mais, essa peste poderá contaminar o pessoal. Pensou bem Heitor, ponderou Heitor. Por mais de uma semana, a ira de Apolo se fez sentir contra os soldados de Agamenon, provocando uma verdadeira onda de pavor entre os gregos. Enquanto isso, Heitor aproveitou esse valoroso tempo para seus homens descansarem, beberem vinho e se divertir nos braços de suas mulheres e amantes. Você é um homem feito, Mário. Talvez devesse arranjar uma esposa. Falarei com meu pai para providenciar uma mulher adequada. Ele fará isso de muito bom grado. Mário não simpatizou com a ideia. Na realidade, não acreditava em casamentos arranjados. A única mulher capaz de interessá-lo em toda a Troia seria a princesa Cassandra. Infelizmente, ela estava prometida a Apolo. Primeiramente, quero me dedicar aos combates. Ainda é muito cedo para me envolver em casamentos, filhos. É tempo de guerra, não de casar. Heitor sorriu-lhe com malícia. Vejo que prefere ficar solteiro e curtir mais as mulheres. Ouvi dizer que faz um grande sucesso entre elas.
Heitor estava se referindo às investidas frequentemente que ele fazia às tabernas, na companhia de muitos poucos amigos. A juventude exigia que se entregasse a certos prazeres. Entretanto, seu pensamento estava focado apenas em Cassandra. E quanto mais pensava na impossibilidade de concretizar esse desejo, mais frustrado se sentia. Ficou imaginando no que diria Heitor se soubesse da paixão secreta que ele nutria por sua irmã. Exato. Prefiro curtir minha solteirice, concordou pondo fim à conversa. Heitor sorriu-lhe, cúmplice, e deu um tapinha nas costas. Devo revelar que se tornou um excelente soldado, Mário. Todos os jovens que treinei pessoalmente são valorosos soldados, valentes e inteligentes, mas considero você o melhor. Mário corou diante do elogio. Aquilo era algo que Heitor não costumava fazer. Era raro elogiar um soldado. Acreditava que assim estaria fomentando a vaidade e, consequentemente, a displicência. Existia entre os dois uma inexplicável afinidade a aproximá-los, um mútuo respeito e admiração, e tudo isso fora o fruto de uma convivência diária, decorrente de um treinamento intenso, onde Mário deu o melhor de si, correspondendo às expectativas de um mestre exigente e rigoroso. Há exatos 2 anos, Mário recebera de Heitor um carro de guerra e um excelente condutor. Estava encarregado de manter-lhe sempre ao lado no carro de batalha, o que significava dizer que ocupava uma posição de extremo perigo e, ao mesmo tempo, imprimia bastante respeito aos demais soldados, pois ficava na retaguarda do comandante dos exércitos troianos, numa posição que traduzia toda a confiança depositada em si, apesar de bastante vulnerável. No início, pensou que jamais seria capaz de sair da proteção dos altos dos muros de Troia e ficar cara a cara com o inimigo. Entretanto, ao lado de Heitor, não só aprendera a controlar seu medo, como também deixara contagiar pela sua empolgação quando em batalha. Heitor lhe confiara a missão de acompanhá-lo à frente das tropas, porque se fizera merecedor, porque se tornara tão ousado quanto ele próprio, investindo em direção ao terreno do inimigo, sem qualquer hesitação, sem falar em recuar, sem abater em retirada, exceto quando assim lhe era determinado. Essa superdose de coragem era compreensível. Mário resolveu incorporar com plenitude o papel do guerreiro, para o qual fora exaustivamente treinado, simplesmente porque acreditava que, se algo ruim lhe acontecesse, retornaria imediatamente para o lugar de onde viera, para a sua casa, para a proteção de sua família, acordando daquele louco sonho, um sonho o qual já não podia mais distinguir o que era real e o que era imaginário. Por isso agia com ousadia e procurava vivenciar aqueles momentos com a maior intensidade possível. Talvez em breve acordasse longe de Troia e a história seguiria então seu curso normal, sem que sua presença pudesse influenciar no destino da cidade. 9 dias depois da visita do sacerdote Crises a Agamenon, quando a situação do exército grego adquiriu os contornos de uma verdadeira catástrofe em virtude do exorbitante número de óbitos, Aquiles teve a iniciativa de convocar uma assembleia, a fim de que pudessem discutir sobre as decisões a serem tomadas. Na ágora, a maioria dos guerreiros se fez presente, que era a praça onde discutiam as coisas na Grécia. Os comandantes aos soldados mais rasos, e a expressão estampada em seus rostos em um só, o medo. Estavam apavorados com a ira de Apolo, receosos de serem abatidos pela peste, assustados diante da possibilidade de alcançarem a morte de uma forma tão inglória, quase afrontosa, depois de tanto tempo de guerra. Aquiles, o príncipe de Fítia, fez um gesto para que todos silenciassem. Em seguida, se dirigiu a Calcante, um respeitado sacerdote de Apolo, que o acompanhava a armada grega. Calcante, com toda a sua sabedoria na arte de interpretar os sonhos e a vontade dos deuses, diga-nos o que pode estar provocando a fúria de Apolo contra nós. Momentos antes de chegar à Ágora, Calcante conversou com Aquiles reservadamente e concordou em revelar publicamente o que estaria irritando ao deus Apolo.
desde que lhe oferecesse proteção, caso eventual reação por parte de Agamenon. Sabia que o rei de Micenas não agradaria de suas palavras. Não se preocupe, sábio Calcante, precisamos saber a verdade. Seja ela qual for, desagrade quem desagradar. Eu protegerei pessoalmente, garantiu Aquiles em voz alta ao adivinho ainda recalcitrante. Ele ainda estava meio incerto se deveria ou não dizer aquilo. A inquietude tomou conta da ágora. Os homens se remexiam em seus respectivos lugares e aguardavam ansiosos o pronunciamento de Calcante. Diga-nos, Calcante, o que provocou a fúria do Senhor Sol contra nossos exércitos, insistiu Aquiles, demonstrando alguma impaciência já. Calcante respirou fundo, criou coragem para falar. Sua voz soava retumbante no meio do silêncio que se instalara. Apolo lançou sua ira contra nós, porque um de seus sacerdotes foi ofendido, humilhado por Agamenon, que se recusou a devolver sua escrava ao pai, inclusive mediante o pagamento de resgate. Como esse erro poderá ser reparado? Indagou Aquiles. Talvez se Agamenon devolver sua escrava ao sacerdote Crises, sem exigir prêmio algum. Do contrário, os deuses tenham piedade de nós. Isso é um absurdo, esbravejou Agamenon, rubro de raiva. Essa ave agorenta está a dizer asneiras, sempre a pressagiar coisas ruins. Não devolverei a minha escrava, a parte justa e legítima que me coube do espólio de guerra. A tensão reinava na ágora. Havia uma mistura de surpresa e indignação por parte da revelação de Calcante. Muitos homens sequer tomaram conhecimento desse episódio, e envolvendo Agamenon e o sacerdote de Apolo. Por outro lado, a reação do chefe supremo dos exércitos gregos pareceu extremamente inadequada face ao drama que estava sendo vivenciado. Mas eram poucos os que ousavam a falar com Agamenon quando este se achava dominado pela cólera. Agamenon, estamos em Troia há muito tempo, lutando nessa terra longínqua, distante de nossos lares, esposas, filhos, para vingar o ultraje feito por Paris ao seu irmão Menelau. Aquiles fez uma pausa proposital. Queria chamar a atenção dos demais guerreiros para o caráter egoísta do comandante supremo. Eu, particularmente, nenhum motivo tenho para estar aqui, lutando contra os troianos, pois nunca me deram qualquer motivo para tanto. Como guerreiro, como comandante supremo dos exércitos, detentor de cetro de Zeus, deverá pensar em seus homens, nos exércitos aliados que o apoiam, e não apenas para si próprio. Devolva sua escrava aos cuidados do pai e será recompensado. Agamenon não escondia a indignação e revolta em relação ao infame pedido do pretensioso e arrogante filho do rei Peleu. Em busca de apoio, ele voltou-se para fitar Ulisses e Ajax Telamônio, percebendo que ambos concordavam com Aquiles. Ali na frente do conselho de guerra, não poderia demonstrar que seus desejos pessoais prevaleciam em detrimento aos demais soldados e bravos guerreiros. Com certa amargura, pensou em Criseide, que se igualava a sua esposa na beleza. Seria doloroso deixá-la partir. Não fosse a sua companhia, teria enlouquecido na solidão daquela interminável guerra. Quanto mais pensava na difícil encruzilhada em que fora colocado, ódio maior Agamenon sentia por Aquiles, que se julgava melhor dos homens por ter sido presenteado pelos deuses com uma força magnífica, por comandar um temível exército, por ser o melhor guerreiro, destacando-se sempre em tudo o que se propunha a fazer. Aquiles o obrigara a tomar uma decisão, embora a contragosto, mas era assim que deveria ser. Não poderia provocar descrédito em sua imagem, enfraquecendo sua autoridade. Se é para o bem dos nossos soldados, devolverei a minha escrava a Crises, decidiu Agamenon, procurando não demonstrar o quão humilhado ele se sentia. Porém, não aceitarei ser despojado de um valioso espólio de guerra, ficando sem nada.
Não parece justo que eu deva entregar a bela Criseide aos cuidados do pai, enquanto você permanece com seu prêmio, dormindo todas as longas noites nos braços de sua cativa. Exijo um presente de igual valia, nem que para isso tenha que ir buscar na sua tenda Aquiles, e na de Ajax, ou mesmo na tenda de Ulisses. Aquiles se viu tomado de uma fúria incontrolável. A sua arrogância é algo que irrita profundamente Agamenon. Dentre os valiosos guerreiros que aqui se encontram, talvez seja eu aquele que tem maior prazer em combater. Enquanto me arrisco pessoalmente e meus homens nos combates, sem medir esforços, você se esquiva sempre que pode, preocupando-se apenas com a divisão dos lucros e sempre levando a melhor parte. Tive minha escrava como prêmio de guerra, por reconhecimento à minha desmedida dedicação a uma guerra que é mais sua do que qualquer outra aqui. Caso tenha a presunção de ir até a minha tenda e levar a minha escrava, Briseide, saiba que abandonarei os combates e voltarei para Fítia, junto com os Mirmídones, o meu exército. Agamenon nunca perdia a arrogância, nem mesmo diante de ameaça tão séria quanto a feita por Aquiles, um poderoso guerreiro que nunca perdia batalhas. Agamenon era o rei da poderosa Micenas e o comandante supremo das forças gregas, detentor de um cetro de Zeus. Portanto, não permitiria ser humilhado ainda mais perante o conselho de guerra, na presença de valorosos guerreiros Diomedes, Ulisses, Indomeneu, Ajax Telamônio. Esteja certo de que irei buscar pessoalmente a sua escrava em sua tenda, para que todos saibam quanto eu sou superior a você, e para que ninguém ouse a me fazer ameaças. Se quiser, pode voltar para Fítia. Não me importo com isso. Sobreviveremos sem você e ganharemos a guerra, pois é o desejo dos deuses. Ultrajado na frente de todos, Aquiles sacou sua bem trabalhada espada de bronze e ameaçou a investir contra Agamenon. Entretanto, antes que isso pudesse acontecer, uma força maior o deteve. Ele não conseguia se mover por mais que tentasse. Aquiles compreendia muito bem que estava correndo. Era um filho de um imortal e podia reconhecer quando estava na presença de um deles. Ninguém menos do que Palas Atenas estava ao seu lado. Ouviu a deusa dizendo claramente junto aos seus ouvidos: acalme-se, guarde essa espada e aceite o insulto de Agamenon. Em breve receberá um prêmio 3 vezes maior. Como que recobrando a razão, embora ainda dominado pela cólera, Aquiles obedeceu à deusa, guardou a sua espada na bainha. A sua glória se deve apenas ao fato de ser detentor do cetro de Zeus, herdado pelas gerações que antecederam o seu pai Tiestes. Na verdade, Agamenon não passa de um comandante covarde que envergonha a armadura apenas para encorajar os demais. Enquanto fica na retaguarda com medo da morte. No entanto, na hora da divisão dos espólios, é sempre o primeiro da fila a exigir os melhores prêmios. Agamenon permaneceu calado e incapaz de revidar os insultos de Aquiles, como se as palavras tivessem lhe faltado por completo. Poderá buscar minha escrava assim que o desejar, Agamenon, mas esteja certo de que a partir de agora, eu e meus homens nos ausentaremos dos combates. Poderemos um dia voltar a guerrear, mas não descartarei essa possibilidade. Saiba que isso acontecerá depois a implorar nossa ajuda. A sua pretensão é demasiada, Aquiles. Saiba que jamais implorarei sua ajuda. Percebendo os ânimos entre Agamenon e Aquiles, que eles se acirravam e que ninguém parecia disposto a intervir, o prudente Nestor achou por bem tratar a estabelecer a paz entre ambos. Por favor, senhores, ambos os guerreiros bastante caros para permanecerem nessa tola contenda. Apesar de velho, eu lutarei ao lado de grandes guerreiros, como Pirito, Teseu, homens fortes e inteligentes, que sempre ouviram os meus conselhos. Enquanto Nestor falava, ninguém ousava interrompê-lo.
Suas palavras eram sempre doces e sábias, como for um encantador de serpentes. Meu caro Agamenon, seu poderio é indiscutível. Porém, não queira tomar escrava de Aquiles um justo prêmio pelo seu irrepreensível desempenho nas batalhas. Nestor fitava os dois homens do fundo dos olhos, como se pudesse ver tudo que passava em suas almas. Quanto a você, Aquiles, é um guerreiro inigualável, filho de uma respeitada deusa, mas nem por isso deve medir forças com o soberano Agamenon, a quem Zeus conferiu imensa glória. Use o bom senso e acabem logo com essa discussão inócua. Do contrário, somente Príamo e os troianos serão os beneficiados. Caro Nestor, como sempre, as suas palavras fazem grande sentido, mas eu não aceitarei ficar recebendo ordens e insultos de Aquiles, simplesmente porque se julga superior. Os deuses apreciam aqueles que se mostram submissos. Continua a dizer que a partir de agora não lhe devo nenhum tipo de obediência, Agamenon. Por causa da minha escrava Briseide, me recuso a lutar contra você e contra qualquer um outro. Aquiles fez um esforço hercúleo para não matar Agamenon ali mesmo, na frente de todos. Prometeu a Palas de Atenas que atenderia aos seus conselhos e cumpriria a sua palavra de não atacar ninguém nem matar Agamenon. E foi com o dedo de riste por um triz muito próximo do rosto do Rei Supremo que falou: advirto-lhe só uma vez, se ousar a ir até o meu navio e de lá retirar qualquer outro dos prêmios de guerra, não hesitarei em matá-lo. Diante disso, Aquiles olhou friamente, em silêncio retirou-se da ágora da praça e, caminhando num porte altivo, ia a passos largos em direção à sua tenda, seguido pelo fiel amigo Patroclo. Capítulo 6. Pela primeira vez em 9 anos, a guerra parecia definir um curso em favor dos troianos, que, sob o comando de Heitor, fazia inimigos recuarem de forma gradativa rumo à praia. De outro lado, Agamenon mantinha dominado pelas crenças que finalmente alcançaria os muros de Troia, e assim incitava de forma calorosa os seus guerreiros a investirem contra a cidade de Príamo. Todos os dias, logo ao alvorecer, pela manhã cedo, antes de iniciarem os combates, Agamenon percorria fileiras de exércitos aliados, cumprimentando pessoalmente cada rei, cada príncipe aliado, mostrando quão valoroso eram, conclamando para estipularem seus respectivos soldados à luta. Contudo, o excessivo número de baixas entre os soldados gregos se fazia sentir no moral das tropas. Os homens começavam a duvidar da crença do líder Atrida em relação à vitória. Era impossível não perceber o enorme prejuízo que o total afastamento de Aquiles dos combates provocava, pois, diferentemente de Agamenon, a se manter sempre numa mesma e segura distância da linha de frente, Aquiles era sempre o primeiro da fileira da guerra, sempre a despertar grande entusiasmo e coragem nos demais soldados, como se fosse uma encarnação do próprio Ares, o deus da guerra, temido deus da guerra. Aquiles fazia a diferença, certa feita, muito antes de despontar o horizonte os primeiros raios rosados da aurora pela manhã e anunciar a chegada de um novo dia. Heitor convocou os líderes, soldados, para uma reunião frente ao Palácio Real. Bravos guerreiros, que lutam há tanto tempo contra os invasores gregos. A sua voz forte ressoava em toda a cidade. Os nossos inimigos estão visivelmente desanimados e abalados com a ausência de Aquiles nos combates. Temos que aproveitar isso ao máximo. Vamos realizar os ataques de surpresa. Não daremos nenhuma chance de reação ao inimigo. E se houver um contra-ataque? Indagou Enéas. Ele disse: não haverá. Nossos inimigos ainda estão sentindo os efeitos da ira de Apolo. Seria prudente não descartar essa possibilidade, Heitor, insistiu Enéas. Nesse caso, os inúmeros flecheiros posicionados nas muralhas se manterão a postos, prontos para agir. Como sempre acontecia,
Antes de seguir para o campo de batalha, Mário, o garoto, sentiu sua adrenalina atingindo o ápice. Independente da experiência de cada soldado ali posicionado, todos sentiam a mesma tensão. O intenso nervosismo que antecedia o momento de ficar frente a frente com o inimigo, quando o instinto de sobrevivência falava mais alto. E o temor de Mário era ainda mais compreensível, uma vez que ele estaria entre as primeiras fileiras de guerreiros, lado a lado com o Heitor. Recordou então de que Aquiles estaria ausente, e portanto não seria aquele momento que daria a luta entre os dois. O dia sequer tinha raiado quando Heitor e seus comandantes cruzaram os portões da cidade em direção ao acampamento do inimigo, ainda mergulhado numa profunda calmaria. A marcha dos soldados em fileiras bem organizadas era assustadora e parecia fazer tremer o chão da planície. Não demorou que o barulho vindo dos cavalos e dos carros de guerra despertassem os gregos, tomando-os de surpresa e obrigando-os a saírem como podia do interior de suas tendas, sem tempo para envergarem suas armaduras. Aquela foi uma longa batalha e perdurou quase até o anoitecer. Muitos homens de ambos os lados baixaram para Hades, ou seja, foram para o submundo de onde Hades tomava conta, o reino dos mortos. Devido à intensidade das lutas, poucos corpos foram recuperados para que pudessem ter um funeral adequado. Muitos foram aqueles que permaneceram estendidos, inertes no chão, parados, sem movimento, exalando um nauseante cheiro de morte, um cheiro que dava tontura. Nada poderia ser pior para um guerreiro do que morrer insepulto, sem sepultura, sem ser enterrado. No entanto, as circunstâncias assim o exigiam. Grande preocupação compartilhada por todos era escapar com a própria vida. E a luta assim continuava. Ao tilintar das espadas, o barulho seco de uma lança sendo cravada num corpo, gritos de dor, de medo, de puro ódio, entre os inimigos que sequer se conheciam e sequer sabiam as razões pelas quais estavam lutando. Era uma coisa certa. O ataque de surpresa planejado por Heitor teve o efeito desejado, e os gregos foram banidos rumo à praia, numa assombrosa recuada. Vamos aproveitar antes que escureça para expulsar mais alguns dos nossos inimigos. Quem sabe conseguiremos mandá-los de volta para suas naus, seus barcos, gritou Heitor para Enéas, posicionando no carro ao lado. Talvez seja prudente retornarmos, Heitor. Amanhã reiniciaremos outro ataque. Amanhã não. Não contaremos amanhã com um elemento surpresa. Depois de hoje não conseguiremos se reorganizar tão rápido. Heitor estava eufórico e queria continuar lutando. Se possível, se fosse, e se os deuses assim o desejassem, queria terminar aquela guerra naquele mesmo dia. Mas ele sabia que não seria daquela vez a vontade dos deuses. Como comandante, não poderia deixar guiar pela emoção. Teria de pensar no melhor para o seu exército. Tem razão, Enéas. Nossos homens precisam descansar para o dia seguinte. Voltaremos agora. Heitor ordenou então aos 2 arautos que transmitissem aos soldados a sua decisão, ao qual foi muito bem recebida. Estavam todos exaustos, cansados de tanta luta, de tanto sangue derramado e de tantos amigos perdidos. Era necessário repousar, se despojar um pouco das pesadas armas e armaduras, fazer um asseio e retirar do corpo a sujeira de areia, suor e sangue, tomar uma taça de um saboroso vinho e dormir até o raiar do novo dia. Era quase ensurdecedor o barulho dos carros manobrando de volta para a cidade, cujas rodas faziam levantar uma densa poeira, lembrando que os carros daquela época eram só um estilo de biga de madeira, uns carrinhos de madeira puxados por cavalo. Nenhum era motor, não existia carro a motor naquela época. Os cavalos relinchavam alto, como se também tivessem aprovado naquela atitude. Os homens bradavam um grito de guerra, gratos por terem vencido a morte por mais um dia. Nesse intervalo de tempo, aproveitando-se da euforia e da distração dos troianos, a debandarem-se rapidamente em direção à Troia, cerca de 10 soldados gregos apareceram quase que misteriosamente e puseram-se a atacar os últimos carros, justamente aqueles que vinham Heitor, Enéas e Mário. Apesar de ser surpreendido naquele ataque,
Heitor conseguiu desembainhar a espada e passou a repelir os violentos golpes de espada deferidos pelos soldados de Agamenon. Mário e Enéas também reagiram imediato. Desceram de seus carros e lutaram com bravura, tentando superar a desvantagem numérica em que se achavam. Enquanto Heitor, Enéas e Mário se esforçavam para combater os inimigos, um dos soldados gregos se aproveitou a confusa contenda e se aproximou sorrateiramente do príncipe troiano, ávido de desejo de eliminar tão cobiçado guerreiro. O corpulento homem empunhava uma comprida lança e já podia sentir o sabor da glória, que alcançaria se abatesse um alvo de tamanha importância. Ele sorriu ao pensar que conquistaria fama maior que a do próprio Aquiles. E não era somente isso, ele poderia decidir o curso da guerra naquele exato momento. Quando o grego levantou a lança e mirou cuidadosamente o alvo, cada vez mais próximo, cada vez mais vulnerável, Mário percebeu a desgraça prestes a acontecer. Ele empurrou o oponente com o qual lutava para um lado e correu feito um raio, esquecendo o cansaço que suas pernas sentiam, postando-se bem no meio do campo de visão do grego, antes mesmo que a lança pudesse ser atirada. Mário se jogou contra o soldado, aplicando-lhe um golpe certeiro de espada no abdômen. O homem se desequilibrou e caiu ruidosamente no chão. O seu último olhar foi de incredulidade por ter sido privado de imensa glória. O grego ainda tentou falar alguma coisa, mas foi abatido pela morte. Heitor percebeu o que havia acontecido e inclinou a cabeça num gesto de agradecimento para Mário. Heitor, Enéas e Mário continuaram reagindo ao ataque inimigo. Enquanto Heitor lutava contra os homens ao mesmo tempo, tentando subir novamente em seu carro, outro soldado conseguiu segurar as rédeas de seus cavalos, impedindo-o de sair dali. Mário apanhou então a lança do grego morto, arremessou contra o companheiro de armas, eliminando ele. "Cuidado, atrás de você!" Mário não conseguiu se virar, mas ainda chegou a ouvir o inconfundível grito de Heitor. Era como se ecoasse em seus ouvidos como num pesadelo. De repente, tudo à sua volta pareceu rodar em câmera lenta, numa confusão de imagens distorcidas. Ele sabia que fora ferido. Sentir um golpe de espada na altura das suas costelas. Sentir a terrível sensação do metal frio atravessando-lhe a carne. Caiu de joelhos, sem força suficiente para se erguer. Embora sua mente determinasse que ficasse de pé, o seu corpo estava totalmente fora de controle, e por isso desabou no chão poeirento, sendo seu rosto coberto de areia, manchada pelo sangue que corria livre, como águas num rio escamandro. Ao ver Mário caído, seriamente ferido, Heitor sentiu-se renovando as forças e investiu com voracidade contra o inimigo, eliminando 3 soldados resistentes, enquanto os demais ficaram a encargo de Enéas. "Não se preocupe, eu irei levá-lo de volta a Troia", o Heitor disse para o Mário, O Mário se agarrou na armadura de Heitor, como se tentasse dizer algo. "Não diga nada, aguente mais um pouco, você ficará bem." Heitor arrastou Mário pelos braços e o depositou em seu elegante carro de guerra. "Vá embora, Heitor. Lhe darei cobertura", disse Enéas. O tempo que levava para chegar à cidade pareceu a Mário uma eternidade, apesar da dor lacinante, aumentada ainda mais quando os solavancos do carro conduzido por Heitor tentou reagir bravamente. Foi nesse momento que percebeu que, quanto a sua presença em Troia era real, não se tratava de um mero espectador daquela história. Tornara-se um dos personagens e pensou então no que aconteceria dali para frente. E se ele morresse? E se um dia nem voltaria para casa? E se isso acontecesse, ainda seria com 13 ou com 20 anos de idade que ele estava agora? Tudo aquilo era uma grande loucura e foi pensando exatamente nisso que ele desmaiou. Mário abriu os olhos com muita dificuldade. Olhou para o teto de madeira maciça e não reconheceu onde estava. A sua cabeça latejava bastante, como se estivesse sofrendo os efeitos de uma monstruosa ressaca. Mesmo assim, tentou lembrar-se do que acontecera. Aos poucos, lhe vieram à mente cenas confusas de uma emboscada, de um soldado grego sendo morto por sua espada, de Heitor gritando, de um golpe nas suas costas,
do barulho da marcha rápida dos cavalos. Tudo parecia tão distante, era quase um sonho. Embora ainda não enxergasse com clareza, ele viu um vulto que pareceu familiar. Ouviu também vozes femininas falando algo sobre as ervas adequadas para aquele tipo de ferimento. Aquilo também pareceu um sonho distante. A única coisa concreta e identificável naquele momento era a terrível dor a dominar-lhe o corpo, provocando-lhe uma intensa agonia, até mesmo ao respirar. Sentiu que precisava sair daquele torpor, mas não conseguia sequer se mexer. Seu corpo não respondia aos comandos da mente. Num gesto quase involuntário, ele fez um esforço hercúleo para levantar a cabeça e não pôde conter um uivo de dor. Ocasião em que as mulheres que ouvira falando correram para junto de si. Não se mexa para não voltar à hemorragia. Ele olhou em direção àquela voz tão suave e identificou o rosto perfeito de Cassandra a sorrir-lhe com visível preocupação. Onde estou? Balbuciou aturdido. O que houve? Nesse momento, está em um dos aposentos do castelo. Você foi ferido em combate e a espada atravessou-lhe uma das costelas. Mas nós conseguimos estancar o sangramento. Por isso, deve estar sentindo tão fraco. Deverá agora ficar em repouso absoluto, explicou, colocando uma das mãos macias por entre as dele. Ficarei bom? Claro. É só uma questão de tempo. Eu estou sentindo muitas dores e não consigo nem respirar direito. O ferimento foi muito grave, Mário. Tem muita sorte de ainda estar vivo. O pior passou. Dentro em breve se recuperará. Fique tranquila, eu mesma cuidarei de você. Mário falou. Fique aqui comigo, eu não quero ficar sozinho, suplicou ele, logo se envergonhando por se portar como um garotinho assustado. Cassandra assentiu, concordou em silêncio. Não podia externar para Mário quanto se sentia culpada pelo seu ferimento ou quanto se apavorava ao ver Heitor trazendo o ferido num carro de guerra. Sentia-se responsável por Mário de uma forma que ninguém poderia compreender. Conhecera ele ainda criança, desde que chegara a Troia. Pedira por seu pai acolher, tendo Heitor a maldita ideia de treiná-lo a ele para ser um soldado. Não se perdoaria se algo tivesse acontecido a ele. Será preciso ainda preparar mais algum medicamento para colocar no ferimento, Cassandra? Por enquanto não, Andrômaca. Somente mais tarde. Andrômaca se aproximou de Mário e sorriu-lhe suavemente. Graças a você, Heitor não foi morto. Não sei como lhe agradecer. Meu marido pediu para chamá-lo assim que despertasse. Dito isso, Andrômaca se retirou dos aposentos. Esgotado e enfraquecido, Mário adormeceu novamente, segurando as mãos de Cassandra. Durante 4 dias seguidos, Mário ficou absolutamente em repouso sobre os rigorosos cuidados de Cassandra, que, além de ministrar porções de ervas de forte efeito curativo, cuidava de sua alimentação e fazia-lhe companhia. Sempre após os combates, o Heitor arranjava um tempo, por menor que fosse, para fazer uma visita a Mário. Estava bastante grato ao jovem soldado por lhe ter salvado a vida com tanta bravura. Heitor aproveitava a ocasião para colocá-lo a par do curso da guerra. Sinto falta de um dos meus melhores soldados e estou ansioso para que se recupere logo, Mário, iniciou Heitor entrando no quarto. Eu creio que isso vai demorar a acontecer. Embora ele esteja melhor, levará algum tempo para ele ficar totalmente recuperado do ferimento, meu irmão. Adiantou-se Cassandra sem disfarçar uma atitude protetora. Eu acho que Paris tem razão ao dizer que tão cedo não sairá desse leito, Mário. Eu creio que a minha querida irmã está mimando demais. Cuidado com ela, poderá colocar a perder todo o treinamento que fizemos para torná-lo um exímio soldado. Quem Paris pensa que é para falar de mimos? Justo ele que não faz mais nada a não ser viver dos carinhos de Helena, correndo para o seu leito sempre que os combates ficam difíceis, vociferou Cassandra muito zangada. Mário não pôde deixar de sorrir. Acontece que Paris é um covarde, um sedutor de mulheres, destituído de qualquer espírito guerreiro, uma vergonha para nós. Ele é o único responsável por essa guerra, que tanta desgraça nos trouxe, reconheceu Heitor. Lembro-me de Cassandra ter advertido a respeito disso logo que Paris chegou a Troia, trazendo Helena, mas ninguém ouviu. Heitor demonstrou um certo desconcerto diante do comentário do Mário.
É que a minha bela irmã prevê tantas coisas ruins que já não damos mais qualquer crédito. Gostaria de prever um futuro melhor para Troia, que não a destruição e a morte de todos, meu irmão. Infelizmente. Ah, Cassandra, por favor, não me venha agora com essa sua conversa de sempre. O dia já foi muito estressante. Basta o que o Paris aprontou. Vendo a irritação de Heitor, a qual sempre findava em lágrimas e frustração para Cassandra, o Mário resolveu intervir. E o que houve de hoje tão estressante que Paris provocou? Heitor disse: eis que as nossas tropas estavam enfileiradas diante do exército comandado por Agamenon, quando Paris resolveu ficar na frente de todos, até mesmo de mim, desafiando o inimigo para um duelo. Achei que finalmente tinha criado coragem e agiria como um soldado, mas quando se deparou com a figura furiosa de Menelau, ávido por enfrentar ele, pronto para devorá-lo sem qualquer piedade, o covarde resolveu se esconder entre os nossos soldados apavorados como uma mulherzinha. Mário ensaiou um sorriso de desaprovação e o Heitor continuou a narrativa. E o pior não foi isso. Depois que reclamei a Paris por sua deplorável fraqueza, ele se dispôs a enfrentar Menelau, somente os dois, propondo que o vencedor teria como prêmio Helena e os tesouros trazidos de Esparta. O Menelau aceitou o desafio. Os soldados vibraram face à expectativa de findar a guerra, que pelo menos acabava entre eles. Meu próprio pai foi chamado para jurar solenemente com Agamenon o pacto firmado, sendo Zeus invocado como testemunha. Chegaram a esse ponto? Interveio Cassandra. Heitor fez uma breve pausa para enfatizar ainda mais sua indignação. Quando iniciada a luta, Paris investiu sua lança contra Menelau, contudo foi em vão, atingindo apenas o seu resistente escudo. Em revide, o espartano arremessou sua comprida lança, a qual atravessou o escudo de Paris, cortando-lhe a camisa. O Menelau sacou a espada e avançou, dando-lhe uma violenta pancada no elmo, capacete. De uma forma inexplicável, a espada se quebrou na mão dele. Mário se remexeu na cama, ansioso para saber do desfecho daquele duelo. Menelau segurou o elmo, o capacete de Paris, e arrastou pelo chão, quase a ponto de asfixiá-lo sem ar. A sorte não estava mesmo do lado do Menelau, pois a mira do elmo rompeu e ele se viu rolando e caindo bem no meio dos soldados, que estavam eufóricos. Não havia a menor dúvida de quem seria o vitorioso. Nesse momento, Menelau saltou feito um gato selvagem para abater Paris com a lança. Porém, uma densa neblina envolveu o lugar, e todos ficaram sem nada a enxergar. Sem que ninguém visse, Paris simplesmente desapareceu. Foi levado para longe dali, provavelmente pela própria Afrodite, deixando no Menelau feito um louco procurando ele. Quando tomamos conhecimento do ocorrido, descobrimos que Paris, descansando no leito de Helena. Menelau foi o vencedor. Paris fugiu do desafio, concluiu Mário. Agamenon assim o declarou. Mas como Menelau não matou Paris, não seria justo que lhe fosse entregue o prêmio como acordado, explicou Heitor vacilante. Nosso pai presenciou tudo isso? Perguntou Cassandra. Não. Antes mesmo de iniciar a luta, ele pediu licença para regressar para a cidade. Não queria ver Paris ser massacrado. Aí a Cassandra perguntou como foi que ficou o assunto resolvido. Ela perguntou com certa curiosidade, mas tranquila por ter sido o pai poupado de tamanho vexame. Para piorar a situação, nosso soldado e sobrinho Pândaro atirou uma seta contra Menelau, ferindo. A trégua solene foi quebrada. Agamenon ficou furioso e concitou os chefes soldados ao ataque. Voltamos à estaca zero. Sabe que isso é um absurdo, Heitor. Paris violou um juramento solene, o que de certo provocará uma ira ainda maior a Zeus, os deuses dos Olímpicos, contra Troia. Eu amo Helena como irmã, mas é inadmissível que uma guerra maluca continue sendo travada por sua causa. Não é tão simples assim, Cassandra. Como não? Pois saiba que, fim da guerra, Helena volta para os braços de Menelau. Os dois viverão felizes para sempre, enquanto nós seremos escravizados por Agamenon e seus aliados, inclusive eu e a sua esposa. Não, isso jamais acontecerá. Engana-se, Heitor. Isso já foi determinado pelos deuses. Cala a boca, Cassandra. Heitor levantou a mão e fez menção em esbofetear a irmã,
sendo prontamente impedido por Mário. Não permitirei que a machuque. Heitor ficou desconcertado pelo seu descontrole e retirou-se furioso dos aposentos de Mário, sem proferir uma única palavra. Desculpe-me, parece que estou fadada a sempre desagradar aqueles que eu amo. Melhor seria manter-me calada. Eu gostaria muito de fazer isso, mas infelizmente eu não consigo. As imagens vêm à minha frente, eu não posso controlar minhas palavras, justificou Cassandra. Esse é o seu fardo, Cassandra, e terá que aprender a conviver com ele da melhor forma possível. Sabia que o meu pai chegou a querer me trancafiar num quarto só porque me considerava louca? Mário disse: não, disso eu não sabia. Cassandra continuou: minha mãe foi quem o impediu, alegando que eu era uma sacerdotisa de Apolo e essa atitude poderia contrariar o Deus. Ele tocou o seu rosto com indisfarçável carinho, passando o dedo pelos seus olhos, nariz, parando em seus lábios. Enquanto estiver aqui, não deixarei que a machuquem. Ela se sentiu enrubescendo, ficando com o rosto avermelhado de vergonha. No futuro, os homens costumam guerrear por causa de uma mulher? Perguntou ela, de assunto visivelmente encabulado. Ele responde: geralmente os motivos são dinheiro e poder, mas isso não faz muita diferença. Matam crianças, mulheres, homens da mesma forma. Existe algum motivo plausível capaz de justificar uma guerra? E mesmo quando não há guerra, as pessoas passam fome, outros matam, roubam por dinheiro, enfim. O futuro não é muito melhor do que o passado. Cassandra perguntou: fala-me um pouco do lugar de onde veio. Ela inquiriu com os olhos brilhando de curiosidade. Ele pensou um pouco no que diria e falou: como eu lhe disse, eu venho de um país chamado Brasil e morava, numa cidade chamada Rio de Janeiro. Uma cidade linda, onde faz sol a maior parte do ano, e as mulheres desfilam pelas praias de biquínis. São umas roupinhas minúsculas que cobrem apenas partes íntimas. Somos um povo alegre e divertido, apesar dos inúmeros problemas como a fome, pobreza, violência, essas coisas. Adoramos música, festa, encontrar com os amigos. É um país encantador. Quer dizer que as mulheres andam seminuas nas praias? Ele, exato. E não são atacadas por bárbaros? O Mário não pôde deixar de sorrir. Devido ao calor, as pessoas usam roupas mais leves. Isso é tão comum para nós quanto para vocês usarem túnicas. Ela disse: acho que eu não me adaptaria a esses seus costumes. Ele disse: estranharia bastante, mas se adaptaria sim. Se pudesse ir ao meu país, nunca mais desejaria sair de lá. Isso aconteceu com muitos estrangeiros. O Brasil possui uma certa magia que atrai muitas pessoas. E ele ficou falando por horas como era a vida no Brasil, sempre sob o olhar atento de Cassandra, que vez por outra manifestava espanto com o que lhe era narrado. Do que está sorrindo, Cassandra? Perguntou depois de muito tempo. Todos aqui me acham louca. Imagine só, se ouvissem falar as suas histórias, seríamos os dois trancafiados em um quarto. E ambos caíram numa deliciosa gargalhada.